Para compreendermos o Yakuza, precisamos retroceder aos tempos tumultuados do Japão feudal. Durante séculos, o país foi marcado por guerras, desigualdades sociais e um código de honra rigoroso. Foi nesse contexto que surgiram os Bakuto, jogadores de jogos de azar, e os Tekiya, vendedores ambulantes, e os samurais ou ronin desempregados. Esses grupos deram origem ao que hoje conhecemos como Yakuza, formando uma rede clandestina que prosperou na sombra da sociedade. A origem é incerta, mas segundo relatos os Yakuza mais modernos surgiram em meados do período Edo, de 1603 a 1868. A palavra Yakuza separada significa 8, 9 e 3, que constituem a pior mão de jogo de cartas possível no tradicional jogo japonês Oishukabu, que evoca a percepção de azar ou infortúnio, parecido com o Blackjack. É por isso que muitos de seus membros preferem os nomes Gokudo, o caminho sem volta, ou Ninto Dantai, organização honrada ou cavaleiresca. Os Tekiya e Bakuto adotaram várias tradições dos samurais, incluindo um rígido código de honra e rituais de lealdade, que marcaram a cultura organizacional da Yakuza. O legado do samurai também proporcionou uma estrutura hierárquica rigorosa com regras baseadas no respeito mútuo, na obediência e, acima de tudo, na lealdade absoluta ao chefe. Considerada a maior máfia do mundo, a Yakuza mantém uma severa e intensa conduta de honra e respeito, fazendo com que os seus membros sejam leais aos seus líderes até a morte. O líder de cada uma das famílias é chamado de Oyabun, pai. Os membros são os Wakashu, filhos, e os parceiros são os Kyodai, irmãos. A Yakuza se distingue por um complexo sistema de valores e ideologia cujas raízes históricas remontam ao Japão feudal. Esses valores foram estabelecidos ao longo dos séculos na sociedade japonesa, permeando todas as suas camadas, dos bairros mais seletos de Tóquio ao submundo da capital japonesa, e dos negócios legítimos aos mais obscuros. Um exemplo disso é o ritual Yubitsumi, em que um membro corta um fragmento de seu dedo, geralmente o dedo mínimo, como ato de penitência ou pedido de desculpas ao seu Oyabun por seu próprio erro ou de alguém sob sua responsabilidade. Essa tradição, porém, está se tornando menos frequente e atualmente os membros da máfia japonesa costumam pagar multas financeiras para redimir seus erros. Embora o Yubitsumi seja chamativo, o ritual mais importante da Yakuza é o Sakazuki, a cerimônia de iniciação em que o novo membro compartilha sake com o chefe. Este ato simboliza a adoção do Kobun, o novo membro da família que passa a ser considerado filho do Oyabun e lhe jura lealdade absoluta. A Yakuza é como se fosse um sindicato de crime organizado, ainda que seu papel no Japão seja um pouco diferente das máfias de outros países. Eles não são considerados criminosos no Japão, pois não é ilegal participar de uma gangue no país. Porém, muitas de suas atividades são ilícitas, apesar de terem também negócios legítimos. Os sindicatos desta instituição criminosa se beneficiam do direito à livre associação incluído na Constituição do Japão, no seu artigo 21. Na verdade, até o final do século XX, muitas sedes da Yakuza exibiam placas nas portas, eram registradas em listas telefônicas e os seus membros distribuíam cartões de visita em reuniões como se fossem funcionários de uma empresa. Mas este já não é o caso. Nas últimas 3 décadas, o governo japonês reforçou as leis para enfraquecer o financiamento de grupos criminosos, isolá-los, impedir as suas atividades e reduzir a sua influência na sociedade. Tradicionalmente, os seus sindicatos operam negócios de jogos de azar, extorsão como pagamento de proteção, cobrança de dívidas, empréstimos ilegais, redes de prostituição e tráfico de drogas, entre outros. Eles também agem por meio de empresas de fachada em negócios legítimos, como imobiliário, construção e demolição, expedição de mão de obra ou negociação de ações. No entanto, o endurecimento das leis contra o crime organizado, especialmente 2 decretos de 1992 e 2010 que processam as suas atividades e impõem penas elevadas, alteraram o modo de operação da máfia japonesa. A chamada cláusula de 5 anos, que proíbe empresas e particulares de efetuarem pagamentos a membros da Yakuza, dificulta a quem saiu recentemente da instituição a abertura de contas bancárias, o aluguel de casas ou mesmo a contratação de uma linha telefônica. Como resultado, tornam-se pessoas marginais e ressentidas em relação à sociedade. A arte da tatuagem, conhecida como irezumi, é um dos símbolos mais reconhecidos da Yakuza. Na cultura japonesa, as tatuagens eram tradicionalmente associadas a ocupações de risco, como mineiros de carvão e pescadores. O motivo foi que, em caso de acidentes em que o rosto ficasse irreconhecível, eles poderiam ajudar a identificar a vítima. Mas, com o passar dos séculos, tornaram-se símbolos quase exclusivos do crime organizado. Imagens de carpas koi, dragões, flores de cerejeira, guerreiros samurais e outros elementos tradicionais japoneses projetam aspectos da personalidade, conquistas ou história de vida do usuário, bem como seu compromisso com o grupo criminoso.